Paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós estamos por iniciar mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos hoje naquela que será a última lição do ano de 2024. O tema do nosso trimestre foi As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós veremos hoje a lição de número 13, a lição prevista a ser aplicada no dia 29 de dezembro de 2024. E o tema será: As promessas de Deus são infalíveis. Antes de nós adentrarmos em nossos comentários, gostaríamos de agradecer você que esteve conosco durante esse ano de 2024, acompanhando todas as nossas lições, sendo edificado pela poderosíssima palavra de Deus. Desejamos a você, a sua família, a sua igreja, ótimas festas de final de ano, enchendo nosso coração de esperança para um 2025, que, se o Senhor não voltar até lá, será um ano de avanço, de vitória e de conquista do reino de Deus. Venha conosco para mais uma de nossas pré-aulas e que o Senhor possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família. As promessas de Deus são infalíveis. Texto áureo. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números capítulo 23, versículo de número 19. Verdade prática. As promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Salmos, de número 102, versos 25 a 27, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 13. Salmo de número 102. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Meus irmãos, hoje me faço acompanhar à minha esquerda, à direita dos irmãos, pela nossa queridíssima irmã Maria Eduarda, professora, Maria Eduarda que está cursando Engenharia Mecatrônica em São Paulo e agora está passando aqui dias de férias, então nós estamos aproveitando a boa ferramenta que o Senhor tem dado à sua serva. Minha irmã, deixa a sua palavra de saudação de fim de ano e as suas notas introdutórias para a nossa lição de hoje. A paz do Senhor a todos que nos acompanham. Para mim é uma honra estar aqui nessa oportunidade para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor e sobre as promessas do Senhor para a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor, Ele faz essas alianças, Ele faz esses compromissos conosco de uma forma grandiosa. Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem promessa para a sua família, e o Senhor, Ele tem promessas para nós como igreja de Cristo. Não apenas de uma vida em abundância aqui nessa terra, mas a maior de todas, que é a salvação. Só que às vezes nós duvidamos dessa promessa com as aflições, as angústias do dia a dia. Mas a palavra do Senhor vai trazer para nós em Salmos 145:13, de que o reino dele é eterno. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete e ele é fiel em tudo o que faz. Então que nós possamos ter essa convicção de que o Senhor, ele é fiel.
Independente do que você viveu no decorrer desse ano de 2024, que o próximo ano, assim como o evangelista Jadson disse, seja um ano de bênçãos do Senhor para a nossa vida, que nós possamos nos aproximar mais do Senhor e aprofundar mais a nossa relação e intimidade com o Senhor, porque Ele é fiel. Deus, Ele é a própria fidelidade e as promessas do Senhor são infalíveis para as nossas vidas. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe, sua saudação, sua mensagem de final de ano e suas notas introdutórias, meu querido. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui para mais de uma de nossas pré-aulas, ao lado do superintendente evangelista Jadson, também da Maria Eduarda. Obrigado a você que nos acompanhou durante todo esse trimestre. Que Deus te abençoe, a você, sua casa, esse restante de ano e também o seu 2025. Que seja um ano de bênçãos do Senhor na sua vida. Fica na presença do Senhor, porque Ele é nosso Deus. Nesse trimestre, nós discorremos acerca das promessas do Senhor para seu povo. E eu louvo ao nome do Senhor que o comentarista foi feliz nesse trimestre em nos apresentar e deixar essa mensagem de esperança para a igreja, as promessas que o Senhor nos fez. Nós começamos aprendendo o que são promessas, os tipos de promessa, falamos das promessas de Deus para o seu povo, para a igreja. E talvez você esteja aqui nessa aula pensando, será que Deus vai realmente cumprir tudo o que Ele me prometeu? Ele me prometeu, mas talvez as circunstâncias, ao teu ver, não são tão favoráveis. Mas o Senhor nos lembra nesta aula que as promessas dele são infalíveis. O que Ele prometeu, Ele há de cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nós aprenderemos isso nessa aula. Queridos irmãos, o texto de Números, capítulo 23, versículo 19, traz-nos logo no seu prefácio uma afirmação, uma sentença insuperável. Deus não é homem. É bem verdade que a nossa fé, a nossa esperança, ela não está calcada nas circunstâncias, nem no panorama histórico favorável ou não favorável em relação a nós e à Igreja de Cristo. A nossa fé e a nossa esperança está em Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Todavia, a afirmação de Números 23, 19, nos dá e nos traz a ideia de que a nossa fé não está na falibilidade do homem ou naquilo que diz respeito ao seu poder e às suas limitações. Servimos a um Deus que possui atributos indeclináveis, inalienáveis e intransferíveis, quais sejam: o nosso Deus tudo pode, é onipotente. O nosso Deus tudo sabe, é onisciente. E o nosso Deus está em todos os lugares, inclusive no tempo. Ele está no passado, está no presente e está no futuro. Ele é onipresente. Creamos nas promessas de Deus, de um Deus infalível, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Glória a Deus. Ponto 1, Deus é infalível. A infalibilidade de Deus, professora irmã Maria Eduarda. Nós vemos que o Senhor, Ele se manifesta através da sua criação. Romanos, seu capítulo 1, no versículo 20, vai dizer assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que o Senhor tem feito. Então, se nós vemos coisas tão grandiosas na criação que é imperfeita, imagina no próprio Criador, que Ele é perfeito. E às vezes nós nos esquecemos desse detalhe que é tão importante. O Senhor, Ele é perfeito. Deus, Ele se manifesta através de nós naqueles atributos, aquelas características que Ele nos concedeu, chamados os atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, o amor, a justiça, a bondade, coisas que são características de Deus e que nós podemos exercer nessa terra também e mostrar ao mundo quem Deus é. Porém, existem também os atributos incomunicáveis de Deus: onisciência, onipresença, onipotência, autoexistência, autossuficiência de Deus e a sua imutabilidade. O Senhor, Ele é imutável. Ele era, Ele é e para sempre Ele será. A grandeza de Deus, ela revela para nós que Ele é perfeito e que Ele não falha. E essa é justamente a infalibilidade das promessas do Senhor para as nossas vidas. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. O comentarista aqui nos traz um contraste entre Deus e sua criação. Ele nos traz o contraste que o salmista deixa no texto. E a palavra do Senhor nos deixa bem claro a grandeza do nosso Deus.
Salmo 102, verso 12, está escrito: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Salmo 90, verso 1 e 2. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E eu te convido a olhar para esse salmo. Porque no 1 ele vai falar assim: tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ele vai dizer que o Senhor era o refúgio do povo a cada geração. E depois ele usa mais ou menos da mesma estrutura, falando que o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Isso aqui revela para nós a grandeza do Senhor. O Senhor cuida do povo de geração em geração, porque Ele é Deus grande, tão grande, que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ou seja, não há momento, não há circunstância, não há hora que Ele não possa cuidar do seu povo, que não possa cuidar de nós, a igreja dele. Porque se nós precisamos dele de geração em geração, nós servimos a um Deus, que é Deus de eternidade a eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6 vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, na primeira referência, ele permanece para sempre. Na segunda, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Agora, na terceira referência, ele é Pai da eternidade. O Senhor é maravilhoso. Deus é eterno. Ele não muda, ele não falha, ele não se arrepende. Ao contrário disso, nós humanos somos falhos, nós nos arrependemos e, obviamente, não somos eternos. Mas o Senhor Jesus vai dizer na sua palavra, 1 João capítulo 2, versículo 17, o mundo passa, a sua concupiscência também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim, permanece para sempre. Queridos irmãos, o comentarista no ponto 1.1, apresentando a infalibilidade de Deus, ele apresenta um Deus que governa sobre a criação, ou sobre a sua criação. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 3 a seguir, a palavra de Deus nos dirá, versículo 1, no princípio era o verbo, o Logos, a fonte de toda a criação. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu gosto da argumentação daquilo que se conceitua como design inteligente, que estabelece cerca de 100 constantes que apresentam a natureza e todos os ecossistemas, toda a natureza física e química e a eficiência da harmonia de tudo que se percebe naquilo que foi criado, como nós temos uma mente inteligente por trás de tudo o que existe e que nós não somos, e que a Terra e o mundo físico não é a consequência de uma explosão aleatória. Acredita-se que tem esse conto que, certa feita, um físico apresenta ao seu discípulo um protótipo do universo, e quando o discípulo pergunta onde ele havia comprado o protótipo, o físico disse, não, eu não sei, isso apareceu aqui do nada. E ele insiste para o professor e diz, não, é impossível um negócio desse aparecer aqui do nada. Isso precisa de uma causa. O físico, então, teísta, lança a rosto do seu discípulo a incoerência do seu argumento e diz, se você não é capaz de acreditar que um protótipo do universo como esse não é capaz de aparecer do nada, como você afirma ou poderia afirmar que todo o universo surge do nada? O universo é feitura das mãos de Deus, pelo poder da eficácia da sua palavra. Nosso Deus é infalível. Hebreus 6,18, Deus não pode mentir intencionalmente. Jó 8,32, Deus é a verdade absoluta. Tiago 1,17, Deus é imutável. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, o caminho de Deus é perfeito. Ponto de número 2, Maria Eduarda, uma promessa infalível. O Senhor, ele sempre faz promessas ao seu povo. E nós temos a nossa maior promessa, que nós estamos aguardando, que é o arrebatamento da igreja, o dia em que o Senhor voltará para nos levar para vivermos eternamente com ele.
E aqui nós podemos fazer uma analogia sobre essa busca, essa espera do retorno do Senhor para nos buscar. Nós vemos na parábola das 10 virgens que elas sabiam que o noivo iria vir. Elas, tecnicamente, deveriam estar todas preparadas para esse momento, porém nós sabemos da história da parábola de que 5 estavam preparadas de fato, mas 5 não estavam preparadas. Quando nós trazemos para a nossa vida, nós sabemos que o Senhor vai voltar. Não é apenas uma promessa, é um fato, é uma realidade. Jesus, Ele está voltando. Então nós precisamos também nos preparar, estar com a nossa lamparina acesa, estar com azeite em reserva e esperando o momento em que o Senhor voltará nos ares para nos levar ao seu encontro. A palavra do Senhor, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, nos versículos 11 e 12, diz assim: a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Essa promessa é grandiosa para a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. E nós precisamos nos manter firmes nessa promessa, aguardando o dia em que o Senhor virá para nos buscar, porque essa é uma promessa infalível do nosso Deus. Bom, Gabriel. Como a nossa irmã Maria Eduarda acabou de dizer, essa promessa é infalível. Nós confiamos nas promessas do Senhor. Ele prometeu e nós sabemos que Ele vai cumprir. Ele voltará. Você querendo, eu querendo ou não, Ele vai voltar para buscar os seus. Na palavra do Senhor nós vemos diversas promessas no Novo Testamento relacionadas à vinda do Senhor. Podemos citar Atos, capítulo 1, versículo 11, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Nós cremos na iminência da volta do Senhor. Ou seja, nós acreditamos que a qualquer momento Ele pode voltar. Quem garante que nós terminaremos essa gravação sem que o Senhor Jesus volte? Eu não posso garantir. Quem garante que até o final dessa aula que você está assistindo, o Senhor Jesus não voltará? Eu não garanto, porque nós, como assembleianos, acreditamos na iminência da volta do Senhor. O apóstolo Paulo traz isso quando ele escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nós acreditamos na iminência dessa volta e, como nós acabamos de ver, o apóstolo Paulo se incluiu nos que ficariam vivos. E isso é importante. Eu preciso acreditar que o Senhor vai voltar, porque Ele voltará. Mas, se você está achando que está demorando, desde que eu era pequeno eu escuto isso e Jesus ainda não voltou. Ele ainda não voltou e nós precisamos aproveitar esse tempo para pregar o Evangelho. Enquanto o Senhor ainda não voltou, devemos cumprir aquilo que está escrito em Marcos capítulo 16. Disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Senhor está dando tempo para a igreja pregar a palavra dele. Nós precisamos pregar, porque invariavelmente, inevitavelmente, ele voltará. A proclamação da volta iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao soar a última trombeta, consta no rol das pregações principiológicas da história da Assembleia de Deus no Brasil. Fato é que os nossos pais da fé, já dos tempos mais remotos, de nossa centenária denominação, afirmavam que Jesus salva a cura e que em breve voltaria ou que levaria a sua igreja para o céu. Portanto, o pré-tribulacionismo clássico, marca do pentecostalismo brasileiro, tem como princípio e pressuposto a doutrina da iminência. Para nós assembleanos e pentecostais clássicos, não faz sentido o pós-tribulacionismo, porque no pós-tribulacionismo, nós temos dissolvido o princípio da iminência. O apóstolo Pedro, no versículo número 10 do capítulo 3 de sua segunda carta, ele dirá: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, apontando uma vinda que será inesperada e que pode acontecer a qualquer momento. Nós podemos compreender, o apóstolo Paulo também escrevendo aos Romanos capítulo 13, versículo 11, ele assevera: e digo-vos isto a vós outros que conheceis o tempo,
Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Jesus não está voltando, irmãos. Eu não concordo com essa afirmação, porque ela nos dá a ideia que parece que ele se perdeu no meio do caminho e por algum motivo está demorando. Jesus voltará de uma forma surpreendente e de uma forma, para alguns, até mesmo como surpresa, como um ladrão da noite. E esta deve ser a nossa motivação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. A palavra nos diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa expectativa, enquanto servos e servas do Senhor, não consiste numa vida confortável nessa terra, mas nós estamos calcados no que aqueles anjos disseram aos santos apóstolos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? É uma frase bíblica e acompanhada de uma promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Jesus em breve virá. Ponto de número 3, minha Maria Eduarda, a palavra infalível de Deus. Se nós temos um Deus que ele é o todo-poderoso, ele é perfeito, ele é infalível, as ordenanças dele, as promessas que ele faz para nossas vidas também vão ser infalíveis, assim como ele é. Cada promessa, cada palavra, cada aliança que o Senhor faz com o seu povo está registrado na Bíblia Sagrada, é uma forma também de edificação da nossa vida espiritual, para que nós possamos ver o que Deus fez e crer que ele pode fazer coisas ainda maiores pelas nossas vidas. A palavra de Deus em Josué, no seu capítulo 21, no versículo 45, diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então, irmãos, nós precisamos crer que as promessas do Senhor, escritas na palavra dele, são fiéis e são verdadeiras. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira, assim como o próprio Deus é. A palavra do Senhor, ela é infalível. E nós precisamos estar pautados, a nossa vida precisa estar baseada nessa palavra, porque ela é infalível. São as ordenanças e as instruções que o Senhor deixou para a nossa vida aqui nessa terra. Gabriel, Felipe. A palavra do Senhor é infalível, né? Josué 21:45, né, como já foi lido, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Foi uma parte que se cumpriu? Não. Tudo se cumpriu. Eu acho isso daqui lindo. Agora o texto de Lucas, capítulo 5, versículo 4 ao 6. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede, ou, conforme a tua palavra, lançarei a rede. E a palavra de Jesus falhou? De maneira alguma. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Isso aqui é lindo porque nos traz uma confiança no Senhor muito grande, né? Comparando com nossas vidas, em muitos momentos nós viveremos algo que nós olharemos para a promessa ou para a palavra do Senhor e falaremos: Senhor, pelo histórico ou pela noite toda que eu lancei a rede e não pesquei nada, não parece lógico eu lançar a rede novamente, ou fazer ou acreditar na promessa. Senhor, mas eu não acredito por conta das circunstâncias que me aconteceram. Eu acredito, porque é o Senhor que disse, é a tua palavra. E, Senhor, a tua palavra é infalível. E quem segue a palavra do Senhor, colhe os frutos. Eles pescaram de tal forma que até se rompiam as redes. O Salmo 33:4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ezequiel capítulo 12, versículo 25. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais retardada. O que o Senhor fala, acontece. A palavra dele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35, parte final, nós temos a seguinte afirmação do Senhor: a Escritura não pode ser anulada.
Nós precisamos entender, queridos irmãos, que a revelação da vontade de Deus, ela encontra formalmente expressa no texto prescrito e escrito nos 66 livros da Bíblia Sagrada, divididos em 2 grandes volumes, Antigo e Novo Testamento, ou Primeiro e Segundo Testamento. Quando nós falamos da infalibilidade da palavra de Deus, nós não estamos aqui nos removendo ou apontando para o exercício dos dons espirituais. Nós estamos aqui objetivamente aferindo e apontando para a eficiência da Escritura Sagrada, que é infalível enquanto manifestação da palavra de Deus. É por isso que, enquanto pentecostais clássicos, nós não somos liberais. A teologia liberal, ela toma mão de outros instrumentos ou fontes de conhecimento que não seja objetivamente a Escritura Sagrada. É bem verdade que nós reconhecemos que existem informações bíblicas, informações extrabíblicas e informações antibíblicas. Todavia, nós nos valemos primariamente daquilo que está na Escritura, porque a Bíblia não somente contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus expressa na Bíblia Sagrada, segundo a primeira carta de Pedro, versículos 23 a 25, a palavra do Senhor permanece para sempre. O que está escrito há de se cumprir. A Escritura não pode ser anulada. João 10, 35. Mateus 5, 18. Um tio ou um título nunca passará da lei, até que tudo seja cumprido. Mateus 5, versículo 18. João 17, 17. A tua palavra, a Bíblia Sagrada, é a verdade. 2 de Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra de Deus não falha. Passam-se os anos, passam-se os séculos, passam-se os milênios. Nós estamos calcados e sedimentados na palavra de Deus. Irmã Maria Eduarda, tópico de número 2, Deus não mente nem se arrepende. Deus não mente nem se arrepende. Nós vemos na palavra do Senhor em Números, no seu capítulo de número 23, no versículo 19, afirmando que Deus ele não é como nós seres humanos, que mentimos, que falhamos ou que mudamos de ideia no meio do caminho. E aí o Senhor ele traz essa indagação: quando foi que eu prometi e não cumpri? Quando foi que eu disse algo e não cumpri? Então aqui nós vemos como o Senhor, ele é fiel e verdadeiro. Aquilo que ele nos prometeu, ele vai cumprir. Muitas vezes nós nos decepcionamos, talvez, com alguma pessoa que nos fez uma promessa e não cumpriu, e achamos que com o Senhor vai ser a mesma coisa, mas não. O Senhor, ele é perfeito. O Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, e ele cumpre as suas promessas para a nossa vida. Isaías, no seu capítulo de número 45, no seu versículo de número 23, o Senhor ele vai dizer que eu fiz um juramento no meu próprio nome, e o que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. O que o Senhor diz é verdade, porque o Senhor, ele é a própria verdade. O Senhor, ele não aceita a mentira. Então, nós precisamos ter essa convicção de que o Senhor, ele é fiel e ele é verdadeiro para com as nossas vidas. O Senhor não mente, o Senhor não se arrepende e o Senhor não retrocede na sua promessa, na sua palavra, naquilo que ele afirmou para as nossas vidas. Nós vivemos sobre a autoridade do Senhor. Nós precisamos confiar nele e cumprir todas as ordenanças que ele determina para as nossas vidas. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe. Deus não mente nem se arrepende. Se ele falou, como já disse antes, invariavelmente vai acontecer. Deuteronômio 18, 21 e 22. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em meu nome, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim. Esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Nós olhamos em 1 Reis, capítulo 22, quando Acabe e Josafá fazem uma aliança. Acabe ajunta profetas, aproximadamente quase 400 homens, para profetizar, e eles profetizam vitória. Mas Josafá, que tinha temor ao Senhor, ele diz, não há aqui ainda algum profeta do Senhor?
a qual possamos consultar? Ou seja, ele vê aqueles profetas profetizando e né, na conjectura fala, esse negócio está meio estranho. Não tem um profeta do Senhor aí, não? E um tal de Zedequias faz uns chifres de ferro e profetiza. Pode ir, a vitória está garantida. Só que Josafá continua naquela mesma questão. Preciso de um profeta do Senhor. E Acabe sabia de um profeta, Micaías, só que ele não queria a presença dele porque só profetizava contra Acabe. Não é que ele queria profetizar contra Acabe, é que o pecado de Acabe obviamente não agradava o Senhor e a palavra do Senhor era contra Acabe. Vem o profeta do Senhor e ele profetiza, eu vejo o povo disperso nos montes. Vai dar errado. E por causa disso ele sofre, mas ele não muda. A palavra do Senhor que veio a Micaías, essa ele profetiza. E conforme a palavra do profeta verdadeiro, aconteceu. Porque a palavra que vem do Senhor, ela não tem variação, ela não muda. É reta e é fiel. Aconteceu. Em Números 22 e 23, nós vemos essa guerra. Balaque queria uma coisa, mas Balaão está falando. Deus me falou isso, o anjo do Senhor falou isso. E se ele falou, ele não se arrepende e não mente. Eu não posso amaldiçoar se Deus já falou que vai abençoar. Foi essa guerra, até engraçado a gente ler esses dois capítulos. Mas a verdade é uma só. Se é Deus que está no negócio, se é Deus que falou, não muda. Não vai dar errado, porque se Deus falou, ele cumpre. Queridos irmãos, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 29, a palavra nos diz: aquele que é a verdade de Israel não mente. O que é mentir, senão a alteração da verdade ou a adulteração da realidade? O nosso Deus, então, não pode mentir a respeito de si, a respeito de nós e a respeito dos fatos e da realidade da vida. O nosso Deus não mente. E não mentiria sob hipótese alguma, quanto menos em relação à proclamação das suas promessas. Em João capítulo 14, versículo 6, para não nos deixar nenhum tipo de dúvidas, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, disse Jesus, e não só o caminho, ele é a verdade. Ou seja, em torno ou no centro gravitacional de todas as promessas de Deus que dizem respeito a nós e a sua igreja, está a realidade nua de quem Deus é. Ou seja, ele não diz somente a verdade, ele é a própria verdade. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é certo, está calcado, tem como estrutura sólida a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O nosso Deus é uma pessoa. E como pessoa, ele possui atributos pessoais. E ele jamais acordará um dia mal-humorado, depressivo, arrependido daquilo que falou, desfalando aquilo que prometeu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que nos prometeu continua o mesmo que irá cumprir para a glória do seu nome todas as suas promessas em nossa vida. Nosso professor João Gabriel Felipe sugeriu que o tópico 2.2 e o tópico 2.3 fossem abordados em uma mesma fala, haja vista que o final do tópico 2.2 termina com uma pergunta. Então, para a gente não principiar ninguém a um erro, nós vamos então falar dos dois pontos em uma mesma fala. Então vamos lá, meu marido Eduardo. Deus se arrepende? Uma pergunta, uma aparente contradição. Nós vemos ao decorrer da Bíblia Sagrada muitos exemplos de um teórico arrependimento de Deus. Inclusive, muitas vezes utilizado por algumas pessoas para falar que, na verdade, Deus se arrepende ou que Deus volta atrás nas suas palavras. Um exemplo é o que nós vemos na história de Gênesis, no seu capítulo 6, falando a respeito da maldade da humanidade relacionado a Noé e a todas as questões que o Senhor direcionou a Noé para fazer. Porém, quando nós analisamos esse texto, nós vemos aqui que fala que o Senhor ele se arrependeu de ter criado os homens. Na realidade, nós estamos aplicando algo que nós chamamos de antropopatismo, que é quando nós utilizamos características humanas para tentar entender os sentimentos de Deus.
A mente de Deus, ela é maravilhosa. Nós, na nossa pequenez humana, não conseguiríamos medir, mensurar a grandeza do nosso Deus. Então, atribuir essas características nos ajuda a nos aproximarmos e entendermos um pouco melhor o que estava acontecendo. E quando nós vemos aqui no capítulo 6, no seu versículo de número 6, vai dizer que o Senhor ele ficou muito triste por haver feito os seres humanos e eles estarem naquele ponto de maldade, naquele ponto de perversão diante do Senhor. O Senhor ele ficou tão triste e com um coração tão pesado que decidiu desfazer da terra essa gente que ele havia criado e também todos os animais. E aí nós conhecemos o decorrer da história da arca e de como o Senhor trouxe salvação para Noé e para toda a sua família. Então nós vemos que a palavra arrependimento, ela possui outros significados dentro desse contexto, que nós utilizamos, nós aplicamos para trazer esse entendimento mais facilitado a respeito das ações que o Senhor vai ter. Então, nesse questionamento, afinal, Deus ele se arrepende? Na realidade, nós vemos que há essa contradição. O Senhor, ele não se arrepende, o Senhor, ele não mente, ele não muda. O Senhor, ele é imutável, ele é infalível, assim como nós já vimos. Porém, nós utilizamos esses termos para entendermos mais facilmente como é a ação do Senhor. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe. Outro exemplo desse tipo de expressão, que foi muito bem explicado pela nossa irmã Maria Eduarda, é o que nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Se lembra quem se esquece, não é mesmo? Então nós podemos pensar, como assim um Deus que é eterno, um Deus que sabe de tudo, se esqueceu de Ana? Não é que ele se esqueceu. O escritor aqui, mais uma vez, usa a expressão de um sentimento ou algo humano para tentar expressar aquilo que o Senhor fez, para que nós compreendamos de forma mais fácil. O Senhor não se esquece. Ele não se esquece de mim, não se esquece de você e do que ele prometeu, porque ele é infalível, ele é fiel. O Senhor também diz, no mesmo livro, no capítulo 15, versículo 10 e 11, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E nesse versículo aqui a gente entende algo muito interessante. Quero ler com você o comentário do livro de apoio deixado pelo pastor Elinaldo Renovato. O que entendemos pela palavra de Deus é que ele não se arrepende como homem. O arrependimento de Deus quer dizer que ele muda de plano de resposta em função das ações ou reações do homem. Deus não faz nada errado para arrepender-se como homem. A palavra arrependimento no hebraico do Antigo Testamento é nashum, com um sentido de entristecer-se, e também shuab, que quer dizer voltar-se e mudar. É o que nós encontramos nesse texto. Por que o Senhor se arrepende de ter colocado Saul como rei? Ou será que ele se arrepende? Não é que ele se arrepende, eu fiz errado em ter colocado Saul como rei, não. É porque ele está falando para Samuel, Samuel, eu coloquei como rei. Eu poderia continuar com ele no cargo se ele tivesse sido fiel. Só que a resposta do homem, ou a atitude do homem, Saul, me entristeceu, foi errada. Agora, eu estou mudando o plano, ou estou mudando a trajetória. Ungirei um novo rei, porque ele não está em conformidade com minha palavra. Então nós entendemos que o arrependimento aqui não é arrependimento do sentimento humano de Deus como fiz errado, não. É um entristecimento com a atitude do homem que leva o Senhor a traçar um caminho diferente do que Saul estava querendo, ungir outro rei, porque essa era a vontade dele. Queridos irmãos, eu quero apresentar aqui a proposta pedagógica do pastor professor Stanley Horton, no seu livro Teologia Sistemática, quando ele apresenta um argumento de que nós servimos a um Deus que se revela. E ele propõe a seguinte brincadeira: se Deus brincasse conosco de esconde-esconde, nós jamais o encontraríamos. Então, a revelação que nós temos de Deus, ela parte da iniciativa divina de querer se revelar. Para fazê-lo e tornar isso possível e viável, a linguagem do Eterno precisa descer à nossa capacidade de inteligência. Para tanto, o texto sagrado, em diversas ocasiões, como trata Deus equivalente a uma pessoa,
ele então dá a Deus atributos físicos, sentimentais e emocionais de uma pessoa. Se não vejamos, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, nós temos a afirmação de que Deus é Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18, nós temos a afirmação de que Deus é Espírito. Todavia, no livro de Isaías, capítulo 59, versículo número 1 e 2, temos a seguinte sentença: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa, ou para não poder ouvir. Aí nós temos que tentar fazer uma exegese conforme o texto, porque como pode um Deus que é Espírito ter mão? Como pode um Deus que é Espírito ter ouvido? Se nós partirmos do pressuposto que Isaías está fazendo uma descrição literal de quem é Deus e de como ele é, se Deus tem mão, se Deus tem ouvido, então Deus tem estômago. Deus sente fome. Se Deus sente fome, ele pode se cansar. Se ele cansa, ele tem que dormir. Se ele dorme, ele é falível. Então nós vemos que a Escritura Sagrada, ela nos apresenta a Deus tomando de posse de figuras de linguagem e de maneiras de expressar quem ele é, se valendo de características humanas, de sentimentos e também de emoções humanas. Porque nós compreendemos, à luz das Sagradas Escrituras, que o nosso Deus, se ele não quisesse se revelar, ou se ele se revelasse de uma linguagem que não fosse ao nosso nível de conhecimento, nós não compreenderíamos e nós não entenderíamos. Eu gosto da frase do filósofo cristão que diz que o objeto da teologia é a Bíblia, não é Deus. Porque Deus não cabe numa caixa e nem num tubo de ensaio. Então, o que a teologia se propõe a estudar é a Bíblia Sagrada e o Deus que ela revela. Porque nós não conseguimos pegar uma amostra de Deus e avaliá-lo de forma categórica. Portanto, para nós conseguirmos entender, nós precisamos nos valer dessas ferramentas de interpretação. Todavia, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, nós percebemos então uma aparente contradição. E isto aqui é uma técnica de interpretação utilizada em várias áreas dos saberes. Essas aparentes contradições manifestam a humanidade e a genuidade do texto bíblico. Todavia que, se os escritores da Bíblia quisessem contar uma história mentirosa, certamente eles se preocupariam com essas contradições. E elas não existiriam. Portanto, a Bíblia, ela é um texto tão genuíno e ela é produto de uma fé tão sincera que os seus escritores não se preocuparam em maquiar a Bíblia, mas eles apresentaram a revelação assim tal qual eles receberam. Portanto, essas aparentes contradições que apresentam um Deus infalível e ao mesmo tempo um Deus que se arrepende, tão somente demonstra que passa naquilo que nós chamamos de coração de Deus sentimentos parecidos com sentimentos que passam em nossos corações. O nosso Deus, ele é infalível e ele não se arrepende de nada, porque só se arrepende aquele que age precipitadamente, com negligência ou com imprudência. E o Deus que, na sua presciência, já sabe os detalhes de todas as coisas, seria e é incapaz de falhar e de se arrepender. Esse assunto pode parecer aparentemente difícil para você que está tendo o primeiro contato com ele, mas procure um bom livro de teologia sistemática, procure o seu pastor, procure o professor de escola dominical por uma conversa particular e você vai ver como essas coisas se encaixam do ponto de vista conceitual sem nenhum problema. Ponto número 3. As infalíveis promessas de Deus. Um plano glorioso, irmã Maria Eduarda. Nós vemos que o Senhor, ele sempre tem um plano, independente da circunstância, independente da situação. O Senhor, ele é onisciente, o Senhor, ele é onipresente, onipotente, e ele sempre sabe o momento certo de agir, e ele sempre sabe o que deve ser feito. Nós vemos que o plano de Deus para a humanidade, ele estava traçado desde o princípio. A própria Bíblia, a palavra do Senhor, nos revela isso. O Senhor, ele não foi surpreendido pela queda do homem.
O Senhor, ele não foi surpreendido quando os homens cometeram pecado. O Senhor, ele não foi surpreendido quando lá na história que eu citei, em Noé, quando as pessoas começaram a fazer a maldade. O Senhor não foi surpreendido, como auxiliar o Gabriel trouxe, quando Saul entristeceu o coração do Senhor. O Senhor não foi surpreendido por isso. O Senhor já sabia que isso iria acontecer e o Senhor, ele sempre tem um plano. Existe uma expressão que eu gosto muito de que antes do haja luz, já existia o haja cruz. Obrigado. Deus, ele não foi surpreendido. O Senhor sabe de todas as coisas. E a própria palavra do Senhor nos traz isso de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que nós temos o chamado textuário da Bíblia, né? João 3,16, de que o amor do Senhor pelas nossas vidas foi tão grande que ele, nessa parte desse plano da salvação, para nos redimir e para fazer com que a gente volte a se aproximar dele, ele trouxe o seu Filho único para morrer nessa terra, para nos dar o direito de salvação, para que nós possamos crer nele e ter a vida eterna ao lado do Senhor. Então, o Senhor, ele tem um plano glorioso traçado para as nossas vidas. Bom, Gabriel Felipe, o plano glorioso. Um plano glorioso. E para demonstrar, né, esse plano tão glorioso do Senhor, que estava pronto antes da fundação do mundo, quero fazer uma comparação talvez um pouco inusitada, mas com o profeta Elias. Nós estávamos ministrando a escola dominical na classe de jovens da nossa igreja AD Floresta, quando nós falamos sobre a provisão de Deus na vida de Elias, emocional, espiritual e física. O aluno Cauã, manda um abraço para ele e todos os jovens que estavam presentes na sala. Ele chamou a atenção para o versículo 8 do capítulo 17 e eu quero compartilhar com os irmãos. Elias estava preocupado com Querite estar seco. Mas o Senhor diz para Elias no capítulo 8, no versículo 8 do capítulo 17, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. É interessante nós pensarmos nisso, porque o Senhor não fala, eu ordenarei, ou arranjarei, ou farei com que uma mulher viúva te sustente. Ele falou, Elias, você nem saiu daí ainda, você ainda está à beira do Querite, mas o meu plano é tão glorioso, Elias, que eu já ordenei uma viúva que te sustente. Nós ficamos preocupados. Às vezes o Querite seca e a gente já está desesperado. Mas o Senhor fala, eu tenho o controle em minhas mãos. E eu trouxe essa expressão, essa comparação aqui, para você entender que tudo está nas mãos do Altíssimo. Tudo está no controle dele. Ele sabe de tudo. Antes do Querite secar, ele já sabia que Elias precisaria ser sustentado, trazendo isso aqui para a salvação. Antes que o homem pecasse, o Senhor já sabia que isso iria acontecer. E a sua presciência é tão linda, é tão maravilhosa, que para aquela atitude de homem que aconteceria ali na frente, o Senhor já tinha uma resposta. Na verdade, como esperar menos de um Deus, que ao mesmo tempo que está no passado, está no futuro, está no presente, e ele está em todo o tempo, ao mesmo tempo. É por isso que Apocalipse 13:8 diz, e adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Queridos irmãos, o plano da salvação, ele nasce no coração de Deus em uma era que não consta do cronos humano. O desejo de Deus de criar todas as coisas, toda a natureza animada e inanimada, e de dar ao homem, como coroa da criação, o governo de todas as coisas, foi estabelecido em um momento que não está nos anais da história da humanidade e não pode ser mensurado pelos segundos, pelas horas, pelos dias, meses, anos, séculos e eras. Nós podemos compreender, à luz do que Apocalipse 13, versículo 8 nos diz, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, Deus cria o homem, do homem cria a mulher, o primeiro casal peca, mas Deus não é pego de surpresa. A sentença condenatória para o Cordeiro de Deus, que praticaria em nosso lugar o sacrifício substitutivo
que nos daria a redenção, já estava previsto desde o dia em que o nosso Deus intentou em seu coração estabelecer a criação da humanidade e de toda a natureza. O meu professor, o evangelista Celso Vital, evangelista obreiro nosso da congregação dos Carangolas ou de Boa Vista, onde o pastor é o sogro do Gabriel, auxiliar irmão Gabriel, já há muito tempo nos ensinava que Isaías, no capítulo 6, ele previu na eternidade a reunião que no céu aconteceu para decidir que Jesus Cristo viria à terra, que o Logos divino encarnaria, tornar-se-ia carne e viria à terra morrer por nós. Quando o grito é dado, quem há de ir por nós e a quem enviarei, o Isaías tenta intrometer na história. Fala assim, Senhor, me envia eu. E eu gosto desse ensinamento que, na verdade, o convite não estava sendo feito a Isaías, o convite estava sendo feito à eternidade. E então o Logos divino se prontifica a vir por nós, pagar o preço divino. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos diz a palavra de Deus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. O plano de Deus glorioso cumpriu todas as suas etapas e no tempo certo, Jesus veio nascido de mulher, no ventre emprestado de Maria. Ele cresceu como um homem, aos 30 anos iniciou o seu ministério, por volta dos 33, foi crucificado e morto pela sentença de Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a promessa de que um dia voltará para buscar a sua igreja e cumprir com o seu plano perfeito. Daí se dirá o que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Onde está, ó morte, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus Cristo voltará. Ponto 2, Maria Eduarda, a eternidade. A eternidade, para nós que somos finitos, é algo até mesmo complexo de se entender, de compreender e de que a gente de fato venha falar, agora eu entendi a eternidade. Na engenharia, nós estudamos muito sobre o infinito, cálculos envolvendo o infinito, e historicamente, muitos estudiosos matemáticos têm quebrado a cabeça para entender o infinito. E isso ressalta a grandeza do nosso Deus, porque ele não só é a eternidade, o infinito, ele é o Pai da eternidade. E o Senhor, ele nos deu essa promessa de vivermos infinitamente com ele, passarmos a eternidade ao lado do Senhor. Nós fomos feitos, criados por Deus, porém o pecado, ele nos distanciou do Senhor. O pecado, ele nos afastou da presença do Senhor. E Jesus, ele veio, assim como nós já falamos, para nos conciliar, para trazer e fazer essa conexão novamente entre a humanidade e o Criador. Ele veio reestabelecer a nossa conexão com o Senhor. E nós vemos na palavra de Deus, na primeira carta de João, seu capítulo 2, nos versículos 24 e 25, que diz assim: por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isso, a vida eterna. O Senhor, ele nos prometeu a vida eterna. O Senhor nos promete a eternidade. Porém, para isso, nós precisamos crer que ele é Pai da eternidade. O Senhor, ele está muito além daquilo que nós podemos sequer imaginar. Nós precisamos crer na promessa de que Jesus voltará e que nós viveremos eternamente ao lado do nosso Deus. Graças a Deus. Irmão Gabriel Felipe, a eternidade. Isso aqui é muito lindo. O Senhor disse em João 14, mais uma vez volto nesse texto, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Nós temos a promessa que o Senhor voltará para nos buscar e para nos levar para as moradas, na casa de meu pai, como disse Jesus. E esse texto aqui é muito lindo, porque se nós fazermos a comparação com o casamento judaico da época, nós veremos o quanto isso aqui faz sentido e a profundidade do que o Senhor está dizendo aqui. Mas o fato é que agora nós queremos falar é que
Nós já dissemos nessa aula, Deus é eterno. Deus é além do que nós podemos compreender ou entender. Deus é grande de uma maneira que nós não podemos explicar em sua totalidade. Mas nós nos alegramos, porque depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu não consigo entender a eternidade ou o infinito, como a Maria Eduarda bem nos disse aqui, o quão é complexo e difícil entender. Mas eu não sei como vai ser ou como eu vou entender, mas eu tenho a certeza, eu vou morar na casa de meu Pai, Ele é eterno, e eu sei que mesmo que hoje não entenda, um dia eu vou entender, porque essa promessa é real para nós. Queridos e amados irmãos, no texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, nós temos a promessa de vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que seria a eternidade? Nós poderíamos nos valer de conceitos físicos, teoria do buraco negro, teoria da relatividade, teoria das cordas, teoria do Big Bang, tantas teorias que tentam explicar o start da existência. Portanto, a eternidade, então, torna-se, filosoficamente, um conceito relativo à metodologia aplicada para se dar a constatação desse start. Então, nós podemos concluir a partir daí que a eternidade, do ponto de vista secular, não é um conceito insuperável, mas ela está atrelada à maneira como você enxerga a existência do cosmos, a existência do universo. Todavia, para nós outros cristãos, que acreditamos na Bíblia como uma revelação imutável e suficiente da palavra e da vontade de Deus, a eternidade não é um conceito relativo. A eternidade é um conceito posto e insuperável. Visto que nós, ainda que não sejamos capazes de apontar quando foi o start da existência de todas as coisas, porque nós pressupomos que antes da criação do mundo palpável e existente e do universo ainda não conhecido, já existia um Deus que é a causa da existência daquilo que nós ainda não conhecemos, nós podemos afirmar que a eternidade é um conceito bíblico, que está calcado em uma pessoa, mas a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Nós servimos a um Deus que não é só eterno, mas que é o Pai da eternidade. Se a eternidade é um conceito fisicamente capaz de ser mensurável, quem a fez foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que está acima e antes dela. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto 3, irmã Maria Eduarda, esperança forjada na promessa infalível de Deus. A esperança. A esperança é extremamente importante para nós como servos do Senhor. E ela é a base para que a gente se mantenha firme, aguardando a vinda do Senhor, para que nós possamos estar firmes diante da presença do Senhor também, aguardando que cada uma das promessas dele se cumpram na nossa vida. Alguns textos que eu quero ler com os irmãos, Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria em nós a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Nós sabemos que apesar das dificuldades que nós temos nessa vida, apesar de todos os sofrimentos, o Senhor, Ele sempre está ao nosso lado. Nós temos essa convicção de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. O próprio Jesus nos disse que nesse mundo nós seríamos perseguidos, nós teríamos dificuldades, mas que nós deveríamos acreditar nele, que nós deveríamos confiar naquilo que ele nos prometeu. E essa paciência que nós temos produz em nós a esperança, que nos fortalece, que nos fortifica, que nos aproxima do Senhor e de quem Deus é para as nossas vidas.
Também no mesmo livro, no capítulo 8 de Romanos, o seu versículo 24 e 25. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, estamos esperando com paciência. Então, irmãos, nós precisamos ter essa paciência, ter essa confiança no Senhor, que o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos ter essa esperança forjada e baseada exatamente nas promessas que o Senhor fez para a nossa vida. O Senhor, ele tem grandes obras para cumprir. O Senhor Jesus voltará para nos levar para viver eternamente com Deus. Então, nós precisamos ter essa esperança e aguardar no Senhor. Vamos, Gabriel Felipe. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Nós temos uma herança que é incorruptível, ela é incontaminável, que não pode murchar e ainda está guardada. Porque mérito próprio não, por Jesus Cristo, por Jesus, que é infalível e que cumpre o que promete. Louvado seja o nome do Senhor. Meu marido, a sua palavra de conclusão em nome de Jesus. Irmãos, nessa lição nós vimos sobre as promessas do Senhor e nós precisamos crer que o Senhor, ele é fiel para cumprir cada uma das promessas que ele fez para as nossas vidas. E eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos, em Hebreus, no seu capítulo 10, no versículo 23. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá cada uma das suas promessas. Graças a Deus. Irmão Gabriel Felipe, sua palavra de conclusão, meu querido. Se as promessas estivessem baseadas em nossas palavras, palavras de homens, você poderia esperar o fracasso e a derrota. Mas todas as promessas que nós estudamos esse trimestre estão pautadas na palavra de Deus e na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Pai da eternidade, que não erra, que não se arrepende e que não tem variação. Nós não confiamos meramente em palavras somente de homens. Nós não estamos aqui por causa de homens, mas por causa de Jesus, por causa de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus, que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Que Deus te abençoe. Queridos, queremos agradecer a sua presença, a sua audiência durante o decorrer desse ano. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Elias Gomes, que foi quem teve a ideia de nós criarmos essa ferramenta de instrução e de ajuda aos professores de escola dominical, não só do nosso campo, mas também de todo o Brasil. Que Deus possa abençoar o senhor, pastor Elias, sua família, seus filhos, seus netos, em nome de Jesus. E queremos agradecer a você também, que esteve conosco no decorrer de todo esse ano. Fique o nosso abraço, se torne cada dia mais amante e leitor da Bíblia Sagrada e seja um aluno da Escola Bíblica Dominical, a melhor e mais eficiente escola de teologia sistemática do mundo. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém.